Esse podcast tem o apoio do Fundo Comunitário Perifasul MBOI. Através o podcast. Olá pessoal, tudo bem? Daniel Santana falando aqui com vocês para apresentar, introduzir um episódio muito especial que a gente gravou junto com os alunos da FMU, junto com as professoras Ana Maria Caramujo, Viviane Magalhães e Maria Carolina, na qual a gente trocou uma ideia geral sobre a atuação enquanto musicoterapeuta, tanto clínica quanto política e acadêmica, sobre expectativas, troca de experiências, Foi o nosso primeiro podcast gravado ao vivo, gravado presencialmente, e tanto para mim quanto para o Gil, optamos em fazer um primeiro contato, assim, no que podemos dizer ser a nossa casa, Ambos viemos da FMU, eu me formei lá, o Gil iniciou lá, se formou na FPA, e aqui a gente traz pelo menos um recorte, do que foi essa conversa para vocês. Em alguns momentos pode ser que o áudio fique um pouco esquisito, desafios de uma primeira experiência ali, mas tá bem audível, tá bem tranquilo de ouvir, de acompanhar, e espero que vocês gostem, Compartilhem e celebrem com a gente não só esse marco, que é a gravação do nosso primeiro episódio presencial, mas também essa celebração de 3 anos que o Através está realizando. Então, bom programa para nós. Para quem já está há um tempo, para quem já está estagiando, para quem está chegando agora, eu queria ouvir um pouquinho de vocês. O que vocês têm visto, como é que vocês têm sentido esse mercado, essas possibilidades de atuação, a prática da musicoterapia em si? O que vocês têm visto, o que vocês têm acompanhado, como é que está isso para vocês? Posso falar? Claro, pode. Eu vou pedir só para dizer o nome. Tá. Por favor. Sou a Paula, no 3º semestre. Eu tenho feito muitas pesquisas, assim, gosto muito de pesquisar mesmo, para saber como tá, porque é uma área que eu me encantei, que eu já vinha da sala de aula, já venho da sala de aula como professora de música e tal, e aí resolvi entrar nesse universo da musicoterapia, porque eu tenho muitos alunos, neurodivergentes, e aí eu queria entender um pouquinho mais e foi muito legal, assim. E aí as pesquisas que eu estou fazendo, eu tenho percebido, que o campo está muito grande, assim, está abrindo muitas coisas, pelo que eu vejo, mas também de alguns amigos eu percebo que tem divergências, assim, muitas coisas relacionadas a não entender o que é musicoterapia. E aí esse universo acaba ficando meio, é uma aula de música, Então aqui o meu filho vai aprender a tocar um instrumento musical. Então eu tenho conversado muito com amigos e tenho percebido muito isso, que a área, e eu acho que, no meu ver, eu acho que a gente precisa realmente dizer, o que é, porque eu não vejo como uma aula de música, É bem diferente da minha vivência na sala de aula, e já pensando quando eu for fazer a minha vivência como musicoterapeuta. Já estou criando isso na minha cabeça, Porque teve uma coisa muito legal que eu ouvi do professor Paulo, e isso meio que deu um estalo para mim, porque como eu venho da área de orquestra, era muito cobrada aquela performance do erro, Você não pode errar.
Você tem que tocar aqui, não, né? Errou, o maestro estava lá, e esses saques aí, o que está acontecendo? E aí eu fui muito cobrada, muito por isso, né? Por essa performance. E aí quando o Paulo falou para mim assim, que não era uma performance, eu falei, então, me achei. Eu posso desenvolver algo sem ser uma performance, né? Isso foi muito legal. E assim, é o que eu não sei dos colegas aí, como é, o que eles pesquisam ou não, ou o que eu tenho observado, mas eu tenho observado isso. Aí eu acho legal a gente compartilhar, né? Sim, com certeza. O que a gente pode fazer para não acontecer isso, porque o musicoterapeuta não é professor de música, né? Exatamente. E eu vejo o quanto é importante, né, da gente ir dialogar, trocar uma ideia com quem muitas vezes não está no circuito da musicoterapia, né? E ter espaços para poder discutir, para poder apresentar, para poder falar o que é musicoterapia, isso é super importante. Então, eu lembro de estar no segundo ou terceiro semestre, alguém me convidou para fazer uma palestra sobre musicoterapia. Eu falei, professor, e aí? Fui lá, preparei lá todo o meu material, e a professora deu uma olhada, a professora Lília na época, né, Lília Coelho, deu uma olhada e falou assim, pode ir, vai lá. E eu estava super inseguro, terceiro semestre, segundo, não lembro mais, mas fui falar do que era musicoterapia, tomando ali os devidos cuidados, ainda sou estudante, mas musicoterapia é isso, né? Então, de que forma que a gente também, nas nossas rodas, né, acho que até eu defini uma musicoterapia lá do Bruxa, que a gente vai escutar isso para sempre, né? Músico o quê? E aí, dependendo do grupo que você tá, você vai elaborando a sua resposta, né? E a cada dia, até é na família, é com os amigos, um amigo novo que chegou, isso aqui é o Dani, é o musicoterapeuta, e você vai falar, né? Então, super importante, gente. É uma coisa que você vai ficar repetindo. É colarinha da musicoterapia, né? Vai falando a musicoterapia, mas eu acho que isso é importante, né? Quanto mais pessoas saberem da musicoterapia, acho que talvez é um caminho. Eu lembro que na PMESP, nós íamos, como eu disse, nos fóruns dos trabalhadores da assistência e falar assim, a gente começou a criar estratégia. Vamos ter um folder, vamos falar o que é musicoterapia, o que o musicoterapeuta faz, aonde a musicoterapia está inserida nas políticas públicas, e a gente começou a levar esse folheto. Faz uma tiragem de 500 aí, muito rústico, eu olho para aqueles folhetos, tá certo, os primeiros meses, depois o pessoal foi melhorando, né? E aí eu vejo o quanto isso também vai chegando nas pessoas. Recebi um folhetinho seu. Pô, legal, cara. Tem como fazer uma palestra aqui? E a gente, vamos lá, vamos fazer uma intervenção. E assim eu acho que mais pessoas vão conhecendo a musicoterapia. E aí nos canais grandes, né, nós temos muitos musicoterapeutas também hoje falando, né, em rede nacional. E nós encontramos esse jeito de falar através do nosso canal. Alguns aqui ainda não conhecem, mas agora todo mundo já está conhecendo. É uma forma também de divulgar para outros. Tem pessoas que nem é da musicoterapia, a gente, tem esse episódio aqui, né? O pessoal da clínica lá, acho que eu já convidei, a gente até brinca, né? Já é prata da casa, já passou mais de uma vez já, então, volta de novo, né? E pode ser vocês amanhã com a gente também, os professores já estiveram conosco, alguns deles já estiveram conosco, e eu acho isso super bacana, cara, ampliar o debate. Ampliar a discussão com outras pessoas, principalmente aquelas que não estão nesse círculo aqui que a gente fala tanto, sabe? Começamos com uma pergunta simples, bem geral, né? Obrigado, inclusive, por compartilhar. Eu acho que, até complementando um pouquinho o que o Gil falou, a gente vai viver essa ecolalia, né? A gente vai explicar o que é musicoterapia com frequência. A gente vai ter que diferenciar quem não é aula de música. E uma opinião muito pessoal minha, tá? E aqui eu assumo total responsabilidade do Daniel dizer isso. Eu acho que não é todo o tempo, não é toda a situação que a gente vai ter que diferenciar. Vai ter hora que eu vou atender uma criança, um idoso, uma pessoa
que o seu cuidador ou cuidadora vai chegar, pá, boa aula. Vai lá para sua aula de música. E, ok, tá bom. Porque pelas trocas que a gente vai tendo, vivências que a gente vai tendo também, a gente não só vai ter oportunidade de esclarecer isso na fala, como nos resultados que essa pessoa vai ter, essa pessoa atendida vai ter. Esses cuidadores ou cuidadoras vão conseguir diferenciar bem uma aula de música de uma sessão de musicoterapia, mesmo que não consiga nomear isso, né? Então, às vezes, pode acontecer de a gente não ter que explicar mesmo. Ok, boa, obrigado, e vamos. Perfeito, Daniel. Sabe, está acontecendo uma coisa bem recente. Tem um projeto com adolescentes e adultos jovens de síndrome de Down, na Unidown, da Lapa, famoso. Um projeto super, hiper plus. A pessoa que dirige é esclarecida, faz um trabalho maravilhoso e me chamou para levar estagiário de musicoterapia. Lá levei uma egressa e um estagiário, porque precisava ter um musicoterapeuta lá. E eu expliquei que eram encontros, que é uma musicoterapia preventiva e social, que é uma musicoterapia psicossocial e comunitária, porque está dentro do espaço livre, expliquei tudo. Não é terapêutico, não é clínica, não é terapia, mas é terapêutico, tudo isso. E esse dirigente, quando vai falar com os pais, fala, a partir de tal dia, aula de musicoterapia. Porque é aula de artesanato, é aula de teatro, é aula de música, é aula de musicoterapia. Não, todo mundo sabe, todo mundo entende, a egressa fica incomodada, o estagiário fica incomodado, e eu disse para eles, chega lá, todas as vezes, bem-vindo ao encontro de musicoterapia. Bem-vindos ao nosso encontro. Bem-vindos à musicoterapia. Uma hora vai colar. Mas eu também, é isso que você falou. Não é que ele sabe que não é uma aula de música, já explicou que não vai aprender um instrumento, está tudo bem esclarecido. Dá impressão, então, assim, vou entrar aqui com uma ideia. Eu acho que as pessoas, quando vão oferecer a musicoterapia, porque, assim, tem um preconceito, tudo que é ligado à terapia. Ainda no século XXI, tem um preconceito implícito. Porque quem precisa de terapia é problemático. Quem precisa de terapia é translocado, é maluco, louco. Existe atrás uma coisa, não está velado. É uma ideia que eu acho que está ali. E que a gente vai ter que lutar para entender que musicoterapia não está ligado com nada disso, nem com loucura, nem com problemático, com nada disso. Mas ainda tem fica ali implícito. Então, quando vão oferecer, aí eu acho que os próprios pais, avós, cuidadores, nem é porque não sabe, tem meio que isso lá dentro, meio que arraigado, deve ser, porque você explica 1000 vezes, milhões, zilhões, N vezes, e as pessoas sabem o que é. Sim. Mas na hora de falar, vamos para onde? Vamos para aula de musicoterapia. Então foi perfeito essa colocação, que a gente não precisa brigar, mas tem outras formas de ir chegando, vamos sempre chamar de encontros musicoterapêuticos quando for social. Vamos chamar de musicoterapia quando for clínica. E aí as pessoas vão compreendendo aos poucos, Sim. Conforme pode. Exatamente. Até porque eu acho que um outro grande aliado que a gente tem forte atualmente são as redes sociais. E assim,
tem muitos musicoterapeutas aí produzindo conteúdos incríveis sobre a musicoterapia. A gente até tenta, né, Gil? Não somos assim tão bons em redes sociais. A gente é um pouco melhor na conversa. Mas a gente tenta. Vocês são bons sim. Porque tem 3 anos. Opa! Tá aí vivo, feliz, forte. O Através, ele tá fluindo muito bem, né? Isso, graças a Deus, tá rodando bem. Mas produção de conteúdo para rede social, por exemplo, YouTube, Instagram, Facebook, o antigo Twitter, né? Que não sei se alguém já se acostumou com esse X ou X, não sei como é que estão chamando, mas enfim. É uma outra dinâmica, né? Que a gente até tenta, fortalece muito o podcast, né? Mas é uma dinâmica que a gente ainda não conseguiu entrar muito bem nessa onda. E aí, primeiro, eu queria saber um pouquinho de vocês. Vocês conhecem, seguem algum musicoterapeuta que produz algum conteúdo que vocês acham legal? Podem dar algum exemplo? Wagner Brito tem um conteúdo incrível. Vive da viola. Bonitinha! Olha o ponto da média. Wagner. Não, mas é uma observação. É verdade, assim, eu acompanho. Pra entrar foi um processo, assim, eu estudei bastante antes de não, quero isso não, quero sim. Eu acompanhei Carol, Caramujo, Raul, vivi muito conteúdo, assim, de lives na época da pandemia, vivia fazendo live, então acompanhei muito para chegar aqui hoje e falar, não, eu quero isso mesmo. Então não é média não, tá, pessoal? É real oficial. Legal. Esses conteúdos em redes sociais, assim, né, são realmente muito importantes, né? São essenciais nessa nossa ampliação, né? Esclarecedores, né? Sim. Principalmente quando a gente encontra figuras que são, assim, criativas na forma de produzir esses conteúdos. Uma pessoa que eu não sei se vocês conhecem, eu sou muito fã dos materiais que ela produz, que é a Darda. Sim. Conheço. Que eu acho muito divertido a forma como ela vai trazendo ali, até mesmo informações do cotidiano, né? Coisas do cotidiano da musicoterapia, do atendimento. Quando de repente, sei lá, eu tô tocando com o paciente, aí estoura a corda, quebra um instrumento, ou a criança simplesmente nega tudo que eu tô fazendo. Ela atende mais crianças, então o conteúdo dela está mais direcionado a esse público, né? A gente pode ir para um outro oposto, um pensamento mais não somente acadêmico, mas um pensamento mais clínico, mais científico, né? Mais pontual, como é o caso, por exemplo, do Bruno Werder. Conhecem? Sim. Ou o próprio rapaz que estava aqui hoje de manhã, que é o Ettore, que também tem trazido e desenvolvido conteúdos assim maravilhosos sobre musicoterapia e reabilitação neurológica, musicoterapia e neurociências, né? A própria musicoterapia neurológica. Então ele e a equipe da Neurosync vem trazendo conteúdos muito bacanas. O Robson Beck também, um conteúdo muito legal na mídia. Ele tá ótimo. Sim. Tem a Simone Tressotti também, tem um conteúdo bem A legal. Simone tem ótimo. Sim. Gustavo Gatinho. Live muito boa. A Maive Arte também, a Sim. Carol tem, ela costuma fazer muita coisa. Legal, bacana. Então a gente vê que realmente dá para explorar muita coisa aí, né? Dentro da musicoterapia. E até pensando assim nesses conteúdos, pensando nessa ampliação que as mídias possibilitam pra gente, né? Essa troca que a mídia vai possibilitar pra gente, além de saber quem vocês seguem, né? Como eu perguntei agora há pouco, eu queria saber um pouquinho mais de vocês também, como é que estão esses interesses, o que mais tem chamado a atenção de vocês nesses conteúdos? É algo que é mais dinâmico, algo que está mais relacionado ao dia a dia da prática clínica, ou é algo que é mais científico, algo que é mais pontual, que vai trazer um direcionamento ali
de referências ou de como utilizar uma escala? Como é que tá esse consumo de vocês? Eu sou Ronaldo e eu sigo o André Brandaliz. E eu vejo muita questão acadêmica dele, assim, né? E a questão clínica também. E isso foi um dos fatores que chamou muita atenção, né? De buscar sempre conhecimento, sempre estar estudando e evoluindo como musicoterapeuta, né? E aí abranger, ter essa abrangência de estudar, poder estudar fora, né? Que ele tem alguns certificados e graduações de fora do Brasil. E essa é uma área, é uma coisa que acho que foi até no aula do Sandro que a gente fez aquele quadro. Foi do Sandro, né? Que a gente fez um quadro do que esperava da musicoterapia e tudo mais, de poder conhecer o mundo através da musicoterapia, né? Entender o que o pessoal da Argentina está fazendo, na Inglaterra, nos Estados Unidos, a questão que me chamou muita atenção dele, que ele tem um foco no que ele conheceu Northrop Robbins. Então, isso para mim foi o que brilhou aos olhos, assim, né? De buscar essas referências. Legal. Meu nome é Diego, mas acompanhar esses conteúdos mostrando principalmente a prática mesmo, como funciona, é muito interessante, assim, porque a gente começa o curso assim já apaixonado pela ideia, mas sem saber como que ela se dá assim na prática, como que ela se dá no dia a dia. E aí vem a Darda, o Bruno, o Wagner, tipo assim, mostrando no dia a dia deles as diversidades durante as sessões, as possibilidades que tem de diversos instrumentos e práticas em musicoterapia, assim, é muito, dá gosto de ver, fala, poxa, de fato, instiga para continuar, para seguir, dá muita vontade de estar praticando isso e tudo mais. Então ela enche água na boca, fala, que negócio legal mesmo, assim. Aí vem a prática, essas coisas do dia a dia, assim, esses problemas que podem acontecer, igual a Darda mostra lá, tipo assim, poxa, isso pode acontecer, o que você pode fazer? E esses caminhos práticos, assim, é muito legal de ver, assim, acho que é muito interessante de produzir esse tipo de conteúdo, até porque as pessoas conseguem enxergar um pouco ali de fora o que se dá em musicoterapia, como funciona, mesmo, é muito interessante ter e ver esse tipo de conteúdo, assim. Legal. Aproveitando esse gancho, para quem ainda não fez o Netflix, tem um vídeo que eu assisto até hoje, que eu revejo, que são os 10 mandamentos do musicoterapeuta. É uma entrevista incrível que tem no canal dela. Nossa, isso é muito legal. Posso até depois disponibilizar um link e colocar no grupo. Muito top. Claro. Eu estou pensando aqui nos desafios também que a gente teve no Através, por exemplo, entrevistar pessoas, porque nós começamos a pandemia, né? Os desafios foi a gente zero contato, né? Esse contato que a gente tem aqui, a gente começou sem isso. Mas o quanto isso foi importante também. Poder dialogar, por exemplo, com um professor do Sul, outro do Nordeste, alguém que estava fora do país, por exemplo, o Gustavo Gattini na época, né? E o quanto isso aproximou as pessoas para dialogar e discutir assuntos muito pertinentes, né? Mas foi um desafio, confesso que foi um desafio, né? E para nós também, né? Então vamos manter contato com a galera. Tava todo mundo ali em live, depois a gente foi percebendo que foi dando uma diminuída, claro, né? As coisas também estavam voltando ao normal. E eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês também. Os desafios que vocês encontraram durante esse processo de formação, imagino que deva ter sido um desafio, passar por uma formação diante de uma pandemia. Nós que estamos acostumados sempre na prática, no contato, no abraço. E isso também refletiu, inclusive, nos encontros de musicoterapia, né? Praticamente os encontros foram todos online, né? E a gente começou a se adaptar com isso. Mas queria escutar de vocês, não sei se tem alguém aqui que já está quase para terminar, se passou por esse processo de pandemia, como é que foi? Até a Carol estava nos dizendo, teve pessoas que às vezes chegou aqui e conheceu a clínica, já estava no estágio, né? Muitas aulas foram online. Não sei se algum de vocês passou por isso, ou os professores também, que queiram falar sobre os desafios nesse processo de pandemia. Eu me chamo Eduarda, estou no 6º semestre, e eu iniciei o curso em 2019, e aí fiz 2019 inteiro, era da primeira turno, acabaram fechando a turma, fui para a manhã, e aí nesse período da manhã, 2020, foi logo o início da pandemia, e eu consegui fazer um ano online, mas eu sentia que, essa era a palavra,
desafio de estar ali, indo para o quarto semestre, com a ideia de começar um estágio. Então, a admiração que eu fiquei com as pessoas que continuaram no curso, deram continuidade, fizeram os estágios online, e viram essa outra abordagem, né, da musicoterapia online, e dessa acessibilidade até para algumas pessoas, né, enfim, deu um boom, assim, de admiração mesmo, porque eu, particularmente, não consegui acompanhar nesse ritmo. Eu tinha muito uma necessidade da prática mesmo, porque eu funciono mais dessa forma na musicoterapia. Mas que foi um desafio, assim, gritante durante esse processo, mas que mesmo assim as pessoas conseguiram achar uma segunda via para continuar dando esse acesso de cuidado para as pessoas. Foi incrível. Bom, sou Suzana, eu comecei em 2019 também. Aí veio a pandemia, eu tranquei porque eu não quis encarar esse desafio. Para mim, esse desafio não é topável. Para mim não cabia a questão de lidar com o paciente, lidar com saúde, estar em contato, falar pessoalmente, todas essas questões, todas as intervenções que nós temos, para mim não era cabível. Online, assim, né? Tem uma diferença, tem também um maior acesso, acho que alcança mais alunos que têm dificuldade para chegar, embora também a 2 horas e meia de transporte público também é difícil, então assim, mesmo assim, eu estudava de manhã, mesmo assim eu vinha, e eu, assim, na época era segunda, sexta, para mim era maravilhoso estar aqui, mesmo 2 horas e meia de distância, e todo dia vinha de segunda a sexta com o maior prazer, e aí vinha a pandemia, e eu falei, não dá. De segunda a sexta em casa, vendo o professor aí explicando, às vezes travava, né, a plataforma, e aí eu não conseguia tirar dúvida, e aí a dúvida de outro, às vezes contemplava a minha, às vezes não contemplava, e aí eu ficava, tá, e aí? O que aconteceu agora? E agora o que eu faço? E aí, então, tipo, eu falei, não, vou parar, quando eu voltar, e voltar a ser presencial, fazer estadia, voltar logo, demorou ainda um tempo para voltar, quando voltou, eu não sabia dizer para voltar, porque eu prefiro que seja no tete-a-tete esse aprendizado. Estágio também, com certeza. Né? Então, assim, o aprendizado em si, estar ali, vivenciar, ouvir, perguntar quantas vezes possível que for, perguntar diferente, enfim, debate ou silêncio, tudo, assim, acho que ter o contato físico para mim era necessário, então por isso que eu não encarei com esse desafio. Eu, como se não tiver mais aluno, eu como professora, e dia 13 de dezembro de 2019, o Raul me chamou, junto com o professor Márcio, e disse, não estarei mais como coordenadora a partir de hoje, quero saber se eu posso indicar o seu nome para ser coordenadora. Chorei pra caramba, porque não esperava. Aí assumi a coordenação, fiquei em dezembro já comecei mesmo sem ser oficialmente para tentar ver como que funcionava. Em 16 de março, 12 de março? 16 de março. 16 de março. Aí ele fez uma reunião, né, a última reunião com a gente, né? Avisar todo mundo. Isso foi só comigo depois, que foi a reunião. Então foi embora o Raul, o Márcio, a professora Rita e a Priscila. E aí, em 16 de março, falaram para mim, olha, hoje fechamos a faculdade por causa da pandemia. Os alunos que estavam, que entraram em 2020, que se formaram agora, né, no semestre passado, da Marina, turma da Marina, o final do semestre passado, eles tinham entrado e eles falaram, e agora, professora? Mas foi assim, eu como coordenadora, no dia seguinte, reunião, treinamento com professores, treinamento com coordenador. Aqui é uma instituição privada, né, particular, que tocaram o pau. Foram impecáveis.
perfeitos. Deram recurso, treinamento e falaram, vamos fazer no remoto. Semana que vem vamos entrar no remoto, com Blackboard, com recurso. Então, que foi um desafio. Imagine eu, velha coroa, nada high-tech, professora e coordenadora remota. E aí, como que nós vamos formar esses alunos que estão aqui e faltava tão pouco para o estágio, que já tinham feito muito estágio, uns tinham feito até a mais como voluntários, né? E aí, falei com a Lilian, você que construiu as TICs lá com a UBAN, como é que funciona o negócio de estágio remoto, né? Ela falou, é proibido, Ana. Eu falei, é? Então você vai lá e comunica ao UBAN. Você comunica, você não pergunta se pode. Eu falei desse jeito. Você comunica que a Ana Maria Caramujo agora é a coordenadora e que vai fazer os 20% que falta, 20%. Vai fazer remoto, porque os meus alunos vão se formar. Né? Eles fizeram muita coisa presencial. Eles vão se formar. Né? E tocamos o pau. Aí eu falei, quer saber? Vou supervisionar. Catei todas as regras lá dos TICs. Vou supervisionar esses alunos. E eles terminaram. O Hector, que veio fazer palestra, não sei se vocês assistiram, é uma pessoa que se formou nesse esquema em 2020, né? Ele é um dos, né? Que se formou. Essa turma foi uma turma que teve que vencer esses desafios. Alguns alunos tinham mais facilidade, alguns alunos tinham menos facilidade, tinham que fazer em casa, tinha que arrumar um lugar privativo, tinha tantas regras, mas eles conseguiram. Como que nós vamos fazer? Eu falei, não tem problema que tem delay. Primeiro vocês cantam, tocam, demonstram, depois pede para o paciente. Vamos devagar e vamos vendo. Uns tinham mais recursos, tinham recursos ótimos, né? E tinha estúdio quase em casa, outros não, mas todos foram muito sérios, estudiosos, criativos pra caramba. E fizemos atendimentos, fiz um projeto com o pessoal de psicologia. A coordenadora da psicologia falou, Ana, você está com esse projeto remoto? Eu estou precisando que os embaixadores da psicologia tenham alguma a mais, porque estão ficando muito estressados. Classes de 200 alunos, 150 alunos, estão no remoto, tá difícil. Vamos fazer um projeto? Vamos. Os nossos alunos vão se formar atendendo, o remoto era com estudantes de psicologia. Olha o desafio. Não era com os pacientes da clínica, com estudantes de psicologia, porque eu pensei, nossa, vou aproveitar essa deixa. Estudantes de psicologia sabem que é necessário fazer terapia. Estudantes de psicologia sabem a importância de fazer terapia. Vão precisar disso, estão precisando, vão conseguir. E vocês se virem nos 30. Vocês vão ter que ser muito espertos e estar atentos. Não deixa virar psicoterapia esse negócio. Tem que ser tudo voltado para o salão. Sei que foi maravilhoso no final. Foi um baita de um desafio. Os alunos ficaram tão felizes que nós ganhamos aluno por causa desse projeto. Vieram para cá, continuaram estudando psicologia e fizeram, né, a musicoterapia. Uns foram para pós, outros vieram para cá. Então, assim, foi um desafio, gente. Olha, até me arrepio e dá vontade de chorar. Porque não foi brinquedo, não. Mas a pandemia ensinou tanto e eles saíram me agradecendo. Pro, muito obrigada por ter lutado para a gente ter saído daqui na hora certa, porque nós saímos com um a mais. A gente sabe que o ideal é a musicoterapia ao vivo e a cores. Mas se a gente precisar fazer um online, nós sabemos, temos recursos. Então foi muito bacana, porque naquele momento ninguém podia sair de casa. Não tinha vacina, não tinha nada, né? Então valeu os desafios. Eu acho que é no desafio que a gente cresce. Nesse ponto eu sempre volto lá para o meu Jung querido, velho sábio. Não é na hora que está tudo certinho que a gente cresce, gente. Não é. Não é na zona de conforto. É na pandemia.
muito crescimento para a musicoterapia, muito crescimento para todos nós. Mas a gente está muito grato de estar aqui, como disse a Suzana, nada como ao vivo, a cores, sentindo o cheiro do instrumento, a cor, a vivência. Isso nunca online vai superar. Mas quando a gente precisa, nós somos seres que nos adaptamos. E a gente tem que trabalhar com o que é possível. Eu tenho que falar uma coisa. Agora eu virei aqui. Essa pessoa que acabou de falar, chamada Ana Maria Caramujo, eu faço aniversário 23 de dezembro, concorrente direta de Nosso Senhor Jesus Cristo. 22 de dezembro, 10h30 da noite, me liga a Ana Maria. Olha, eu tenho um convite para te fazer. Será que você gostaria de dar aula no FMU? Falei, nossa, então assim, eu queria contar que a Ana ligou para mim, assim, tipo, 4 horas antes do meu aniversário, então acabou sendo um presente aqui, né? Pra ser. Pronto. Na pandemia, né, Vivi? Na pandemia. Ainda não tinha fechado. Não tinha fechado nada na pandemia, mas em fevereiro ou março começou a fechar. Demais. Eu acho muito bonito. A gente gosta sempre de trazer essa pergunta, né, Gil? Independente do tema, a gente sempre pede para falar um pouco dos desafios que são enxergados, que são vividos, né? Aqui vocês compartilharam os desafios que vocês vivenciaram. Não, e a Carol deu show de desafio. O que ela fez, ela não está falando, mas eu vou falar. O que ela fez de aula espetacular, espetaculosa, na época da pandemia, era show. E o Paulo, e ela, e Vivi, todo mundo se adaptando, fizeram show, aulas espetaculares, os alunos participavam, não faltavam, não foi, Carol? Foi uma maravilha. Não, a gente conseguiu. Carol, como é que você conseguiu da percussão online? No delay? Olha, assim, eu acho que esse assunto, pessoalmente, ainda me emociona muito. Por isso que eu tô um pouco mais quietinha. Porque eu estou há muitos anos aqui na FMU, tanto como professora, monitora e aluna, retrospectivamente falando, né? E a Ana sabe, acho que os alunos talvez saibam e sentem que isso é uma missão de vida para mim, algo que eu dedico muito. Então, quando no dia 16 de março, que a gente ouviu que ia fechar, né? Ia fechar, assim, né? Todos os estabelecimentos, né? E aí a gente viu a nossa clínica fechada por 4 meses e a gente sem poder vir aqui dar aula. Pra mim foi desesperador, assim, né? Com certeza, compartilho das palavras da Ana de como também tudo aconteceu e tudo rolou e a gente tá aqui, mas foi desesperador, porque foi uma coisa assim, e aí a gente vai sobreviver a isso? Tanto no nível pessoal, né, a gente, o universo, o mundo, a gente vai sobreviver a isso, né, a gente vai sobreviver ao Covid, né, e em paralelo a isso, a musicoterapia da FMU vai sobreviver, né, a um curso que agora precisa ser, né, remoto, porque a gente não tinha perspectiva, acho que todo mundo, na verdade, durante a pandemia, pensou, um mês vai ser. Fechou um mês, vá. Aí, não, junho não passa, né? É assim mesmo. Junho não passa, né? Aí, é Natal, então é Natal e o que você fez, né? E aí, vai chegar a vacina, né? Então, eu vivi muito esses dilemas, né? E como professor, isso foi muito forte, porque aí a gente percebeu que, ok, então a gente vai para o remoto, mas e aí, como é que a gente garante a qualidade do ensino no remoto, né? Porque, assim, sem levantar polêmicas, não é o dia da política, né, Gil? Sem levantar polêmicas, um professor quer sentir os seus alunos, ele quer estar na sala de aula, assim, né? Ele quer estar na sala de aula, ele quer ler os alunos, ele quer perceber se eles estão entendendo ou não, independente da disciplina. Independente se é uma disciplina mais teórica ou não, um professor quer estar na sala de aula. Então, a coisa do EAD, do remoto, pra mim sempre foi uma coisa assim, né?
professor, ele não quer pensar nessa realidade, né? E aí fomos forçados a estar nessa realidade. Então, como garantir a qualidade do ensino nessas condições, né? Em condições que são realmente hostis, aí principalmente para o musicoterapeuta, né? Porque a gente vai falar de um software, de um delay, de travar, de alunos que não vão se sentir à vontade ligando as suas câmeras, porque não querem compartilhar o ambiente da casa onde eles estão, né? Então, você tendo que lidar com essa distância, você tendo que lidar com os recursos que você tem ali na sua própria casa, né? Como é que eu vou fazer barulho na minha casa, na aula do noturno, né? Tocar os tamborzão em casa, né? Então, como que isso vai acontecer? E foi realmente muito difícil, né? E eu fico feliz em falar isso hoje, que nós conseguimos. Eu acho que a gente conseguiu com muito esforço, com um trabalho de time absurdo e sim com a coordenação da Ana Maria, que vocês sacaram a cronologia, né? Ela entrou, aí era férias, aí ela teve 1 mês de coordenação padrão pandemia. Então, assim, né? Foi um presente, né? Pra, sei lá, né? Um presente, né? Grego. Então, da gente dar conta disso, e a gente conseguiu com muito suor. E eu acho que, assim, sem querer romantizar, mas já romantizando, eu acho que a gente conseguiu porque a gente ama isso aqui pra caramba, sabe? É isso mesmo. Porque se não fosse amor por no isso, coração. se não fosse, a gente ama e a gente se dedica muito mais do que isso aqui necessariamente ser um trabalho nosso. Porque claro que é também, claro que isso tem a ver. Mas A essa gente é a nossa precisava- casa, a nossa vida. A gente precisava também sobreviver à pandemia, claro, né? Mas eu acho que foi na base da gente ter uma missão, né? Um compromisso com os alunos que ali estavam, já, como a Ana já comentou, né? Os alunos que já estavam ali, que tinham expectativa em relação à formação deles. E aí, de maneira surpreendente, que era uma coisa que eu não achei que aconteceu, fiquei completamente passada, os alunos que iniciaram a partir da pandemia. Que uma coisa era lidar com os discentes que já estavam fazendo o curso. Ok, a gente precisa seguir até o fim desse curso. Mas aí abriram-se turmas. Assim. Abriu até o noturno. Abriu noturno, abriu manhã, Que abriu tinha turma fechado. pra tudo quanto é lado, assim. E eu falei, gente, que paradigma, né? Como que a gente conhece alguém, como é que a gente faz uma vivência não verbal, uma improvisação, né? Tão distante. Mas eu acho que nesse caso a musicoterapia achou seus meios, que eu acho que a gente é um profissional, e vocês estavam falando antes de rede social, enfim, né? E de tudo, na verdade, tudo que vocês falaram desde o começo. Eu acho que nós somos profissionais extremamente criativos. E foi um desafio de criatividade e adaptabilidade, como a Ana colocou. E eu acho que eu posso elencar essas duas características como acho que as maiores habilidades do musicoterapeuta. Ser adaptável e criativo, né? E foi assim que a gente passou por isso, né? Passou por isso, né? Não está mais aqui, mas a gente passou, assim. E é inegável dizer que acho que estamos agora ainda com mais habilidades, né? E mais possibilidades, e mais truques, e mais cartas, e mais, enfim, possibilidades de se conectar, né? Para não fazer um trocadilho fraco, mas já vai, né? Eu acho que não deu para fugir da possibilidade de conexão, né? Mas eu fico muito feliz de estarmos resilientes aqui, enquanto Brasil e enquanto musicoterapia, assim, né? Só para não dizer que foi de todo mal, foi muito legal também poder conhecer outros aspectos da vida, né, dos outros durante a pandemia, que também acompanhou essa coisa de estar em casa, né? Conhecer as pessoas também de uma outra forma pela tela, que eu acho que também que para um bom terapeuta a gente aproveita isso como material de conexão também. Os alunos com seus gatinhos, cachorrinhos, Exatamente. com seus gatinhos, cachorrinhos, participando das aulas, os passarinhos cantando na os sala. passarinhos, exatamente, assim,
né? As gatas ficaram tão mal acostumadas, mas que depois foi um inferno voltar pro normal. Isso. Gatinhos e cachorrinhos se acostumaram. E aí, olha, o resultado foi tão bom, que hoje a nova coordenadora fala de boca cheia. O curso de musicoterapia não me dá trabalho. É redondinho. Isso porque passamos por essa desgrameira de pandemia. E eu nem era high-tech. Então, graças à equipe que é muito unida, nós somos poucos aqui, né? Eu, Carol, Vivi, Paulo, Sandro e Robson. Mas esses 6 são valorosos juntos, né? Nós valemos em potência maior, porque nós fizemos milagre, né? Carol? A clínica ficou 4 meses fechada. E então, quando foi voltando, você imagina lembra? a gente voltar, esses pacientes voltando, todos estavam assim num lugar X, né, dos seus progressos particulares. Voltou em sala de aula comum. Voltamos em sala de aula comum. Para ter uma série de pacientes regrediram nas férias. As crianças normais, subindo assim a escala. Mas olha que lindo! Regrediram em comportamento, um monte de coisa que tinha sido alcançada na musicoterapia e, enfim, nos processos deles, em 4 meses, sem o processo de estimulação, né? Então, teve isso ainda. Quando voltou, os casos ainda tinham crescido em complexidade, né? Os casos que tinham ficado ali 4 meses atrás tinham crescido em complexidade, assim. Então, quem assumiu esses casos depois ainda teve que lidar com mais isso. Você no seu estágio com um paciente que aumentou a complexidade dos objetivos, né? E isso, inclusive, a gente sentiu por bons tempos, por bons semestres. Eu acho que a gente pode dizer agora que os casos da clínica se estabilizaram enquanto ressaca de pandemia, digamos assim, né? Porque teve isso também. A gente teve que inserir o contexto pandêmico no nosso raciocínio clínico, né? Então, inserir as consequências do contexto pandêmico no que a gente ia receber como cliente, né? Então, distúrbios de comunicação, ansiedade por separação, uma série de coisas que antes não estavam no nosso espectro de atendimento, mas que surgiram através da pandemia. Então, mas o lindo foi que me chamaram e falaram: agora a musicoterapia também vai ter que voltar. Foi considerado como um serviço essencial. Isso é um grande Pais, mães, olha, me arrepia, estão ligando para ter atendimento. Então isso, gente, olha, arrepia a gente. E a gente fez das tripas, e o medo dos alunos, e alguns não, mas eu vou. Eu falei, ó, então começa por aqueles que não precisam tanto de transporte público, vamos começar com bastante, então tinha, além do jaleco, tinha aquele jaleco descartável, aquele paramento todo, aquele astronauta. Todo tipo hospitalar mesmo, e foi incrível também. Então, assim, sempre, gente, sempre, naquilo que parece péssimo e horrível, pode ser tirado o ouro. Lembra que o escaravelho nasce do esterco, né? Então é assim, é das dificuldades, é da crise que a gente tira as grandes riquezas. Tem um ditado budista, né? Se não há lama, não há lótus. É isso aí. Que bonito. Que bonito. Tava até pensando em dar uma sugerida pro Gil aqui, para uma pergunta depois da que eu quero fazer. Mas eu acho que, não sei, o que a gente vê, que é o nosso clássico perrengue. Boa. Vocês já trouxeram vários perrengues, assim, lindíssimos pra gente ouvir, né? Eu acho que vai fazer, mas se quiser mais, a gente sempre abre. Pode ficar sossegado. Mas antes da gente chegar no perrengue, né? Perrengue, geralmente, quando a gente lança a pergunta do perrengue, quer dizer que a gente já tá quase dando tchau. Tem uma última pergunta que eu quero fazer para vocês. Pensando em todo esse contexto, né, pandêmico, o Gil comentou, né, que hoje não é dia de falar de política, mas ele também comentou que não dá para falar de musicoterapia sem falar de política, né? E eu acho que
uma coisa que eu estava conversando, acho que foi com a Carol um pouquinho antes da gente começar, que também é um efeito colateral da pandemia, é um certo distanciamento, não só entre nós pares, né, por conta da pandemia, da gente se distanciar um pouco mais dos nossos colegas, se distanciar um pouco mais presencial e fisicamente, por exemplo, dos nossos órgãos de representação de classe, como é o caso da PMESP, né? A gente estava conversando um pouquinho antes, o Gil relembrou algumas coisas, que era muito comum ter eventos aqui, ter eventos em outras universidades também, as pessoas se encontrarem e tudo mais. Depois da pandemia isso se dissipou, ou no mínimo diminuiu. Mas a importância não só da presença como da atuação desses órgãos, né, os regionais, como a PMESP, a PMEG, né, do Rio, enfim, todos os órgãos regionais não só precisam e exercem essa proximidade com os estudantes, mas exercem um trabalho super importante para a classe como um todo, né? E uma coisa que eu particularmente fiquei muito feliz quando eu vi acontecer foi pela primeira vez, se eu não me engano, me corrija se eu estiver errado, Gil, mas pela primeira vez a diretoria da PMESP, ela descentralizou da capital. Ela foi toda para o interior. Eu acho que é a primeira vez. Sim. Ela foi toda para o interior. Isso é muito bom, porque, por exemplo, São Paulo é um estado enorme. Ter a diretoria apenas aqui fica pesado para quem é da diretoria e está aqui, e fica pesado para quem é musicoterapeuta em outras cidades, para ter esse contato, ter esse diálogo mais próximo. Então, eu achei isso maravilhoso. Mas também isso dificultou um pouco mais esse contato. Porque aí você tem um diretor em cada cidade, não tem tanta proximidade de troca, né? E considerando que nós aqui na capital estamos em maior número em comparação a maior com o associação interior, brasileira. exatamente, a PMESP é que tem mais associados. Falando de associados. Mais de 400, quase 500 e poucos. Em São Paulo, a gente sabe que tem outros musicoterapeutas que não necessariamente ainda estão associados. Mesmo em São Paulo, né? Né? Então... Deve ter muito mais do que está associado. Sim. Então, assim, foi um movimento importante, necessário, né, de sair um pouco daqui também, mas que traz ali seus desafios. Como esses contatos vão ser feitos? Como que a comunicação vai ser feita? Né? E eu acho que a diretoria da PMESP tem feito um trabalho, pelo menos com relação à divulgação, muito interessante. De se manter viva, de se manter presente, sabe? Nas atribuições da qual ela tem que dar conta. Né? Assim como a própria UBAN. Né? A UBAN já tem mais ou menos esse padrão. Por contemplar todo o país, já é de praxe da própria diretoria ter musicoterapeutas de vários estados. Né? E por que eu estou falando disso? Por dois motivos. Primeiro, tem uma ação extremamente importante que a gente precisa atuar, que a gente precisa participar, né? Que é a votação, assinar ali a nossa solicitação para que a musicoterapia seja regulamentada. Ela chegou no Senado, né? Já está apta a ser votada no Senado, mas para validar isso a gente precisa fazer volume, a gente precisa demonstrar essa importância. Né? Então, convidar vocês todos a participar dessa votação, não somente assinar, mas divulgar também. Né? A gente tem um número mínimo de 20 mil assinaturas. Né? Por favor, Vivi. Então, olha só, pessoal. Falando em política, a politiqueira aqui também vai entrar. Por favor. É o seguinte, a gente está na beira da regulamentação, os meninos estão falando aí toda hora, e agora, toda vez que a gente vai colocar a arte-terapia e a musicoterapia, elas estão mais ou menos num pé de igualdade ali. E nesse momento, a musicoterapia saiu de 3 instâncias, 4, e tem uma quarta e uma quinta para ser exata, mas as 3 importantes são os deputado federal, deputado estadual, etc., e agora está entrando no Senado. Para entrar no Senado, a gente precisa de 20 mil assinaturas num curto espaço de tempo, e para conseguir essas assinaturas, a gente precisa chegar hoje até meia-noite em 1.500, está em 1.412. Eu acho que eu tenho pessoal de que todo está aí, mundo por favor, que eu a vou. do Senado faz,
que a gente precisa Porque disso. assim, Isso, por favor. E não somente, né, como a Vivi estava comentando, não somente assinar, divulga. Pra Pede todos pro os pai, pra parentes. mãe, companheiro, companheira, amigos, filhos, todo mundo poder assinar. Né? A gente está aqui atualmente, como eu trouxe na 1418, a gente precisa chegar nas 1.500, ainda hoje. Então, Até meia-noite. projeto de lei 6379 de 2019. É para responder sim, tá? Antes que alguém pergunte. Exatamente, respondam sim, por favor. Né? Cadê os 72? Vamos lá. E aí, chega na pergunta que eu queria fazer para vocês. Né? Pensando em todo esse cenário, esse novo cenário que a pandemia trouxe, né? Que traz para a gente muita riqueza, mas que traz para a gente também muito desafio. Eu queria saber de vocês como que está, não somente o olhar, mas o reconhecimento e até mesmo a relação com essa atuação política. Por exemplo, como é que está o olhar, o reconhecimento, o vínculo de vocês com a PEMESP? O que vocês têm acompanhado que a PEMESP tem feito? O que vocês têm acompanhado que a UBAN tem feito? Sabe? Como é que está essa relação de vocês com esses órgãos de representatividade? Porque também é outro ponto importante da gente levar em consideração e já ter como hábito essa proximidade desde o período de formação. Não é só quando eu for musicoterapeuta que eu vou correr atrás. Porque o que acontece em decorrência do trabalho deles vai me afetar, se não já agora, quando eu começar a atuar. Então, eu também preciso saber mais ou menos o que tem acontecido. Como é que está isso para vocês? Você quer que eu ponha som de grilo aqui? Calma, o pessoal vai falar. Cri. O pessoal vai falar. E, gente, não tem problema agora não estar conectado com isso. Sabe? Também faz parte. Também é um processo. Entender a importância desses trabalhos, atuar nesses trabalhos. E quando eu digo atuar, não precisa sair lá na diretoria. Eu preciso assumir um cargo importante na PEMESP. Assinar um projeto como esse, divulgar, saber ou ver um post, de repente, da PEMESP, da UBAN, esclarecendo informações importantes sobre a prática musicoterapêutica, sobre novidades que estão ocorrendo com a musicoterapia, parcerias que estão ocorrendo, e aí curtir, né, engajar naquele post, mas também compartilhar esse post, também é uma forma de conexão. Eu queria subverter a ordem, velho. Claro. Que é o seguinte, enquanto ainda não regulamenta, quais são as instâncias reguladoras da musicoterapia no Estado? É a nossa associação, né? Então, fortalecer a nossa associação é fortalecer, inclusive, essas correntes políticas aí para regulamentação, né? Às vezes você está ainda como estudante, não dá para ser associado, mas é importante acompanhar o debate, o que está sendo debatido, o que o pessoal está falando sobre esse assunto, né? É como eu comecei a minha fala, né? Às vezes a gente também precisa furar a nossa bolha também para entender, cara. Você não precisa saber todo o processo da associação, mas minimamente está antenado ao que está acontecendo. Mas quando eu falei de subverter a ordem, vocês perceberam que a gente começou fazendo um monte de perguntas para vocês perguntamos. Mas hoje também é um dia também comemorativo para nós também, né? Sei lá, eu vou subverter a ordem. Vocês têm alguma pergunta que vocês gostariam de fazer? Sei lá, vocês tiveram alguma situação que vocês viveram, que foi assim, X, Y, Z? Como que vocês pensam isso? Sei lá. Tem alguma pergunta que vocês querem fazer? Vocês fazem um roteiro que vocês vão perguntar para as pessoas? O Dani já foi dando meio que um spoiler aqui. Gente, eu e o Dani estamos lá gravando lá no Zoom. Cara, eu às vezes dou uma viajada, que eu vejo o pessoal falando de uns negócios muito interessantes, eu falo, meu, aquela pergunta que a gente colocou já foi, mano, morreu. E às vezes se eu perguntar uma outra coisa, eu vou para um outro lugar. E aí é quando a gente começou a perceber que, meu, o roteiro é só para dar uma luz ali, mas a gente começa a perceber que o bate-papo tá fluindo de um jeito tão bacana que a gente começa... Dani, o que você acha, cara? Eu pensei numa outra pergunta. Nem vou fazer mais as nossas perguntas. A gente até brinca, né? Vou rasgar o roteiro. Que é,
e que a gente pode, inclusive, que daí já não é mais o podcaster, né? Já não é mais o cara que está entrevistando, já é alguém que está super interessado, mano, alguém que está ouvindo talvez faria essa pergunta, sabe? E aí, a minha pergunta para vocês é, tem alguma pergunta que vocês querem fazer? Meu, teve algum, sei lá, um episódio que foi mais difícil de gravar? Vocês passaram algum perrengue? Agora o microfone está na mão de vocês, mano. O microfone estava com a gente, o microfone agora está com vocês, simbolicamente. Claro, e assim, eu até atravesso um pouco a sua pergunta para expandir, né? Para expandir, não precisa ser fechado no podcast. Quais foram os principais desafios que vocês enfrentaram quando estavam começando a profissão? O dia a dia, o mão na massa. Qual foi o friozinho na barriga, as dificuldades? Vocês enfrentaram preconceito? Música o quê? Mas isso aí é coisa séria? Enfim, como é que vocês lidaram com essa realidade no começo da profissão? Posso começar. Primeira coisa foi, eu estava focado na área social, fui fazer estágio, e aí nas áreas de estágio, a professora, tinha uma amiga minha que foi fazer estágio na época com crianças com autismo. Ela foi um dia e falou, não vou mais. Aí a professora, Judas, vem cá. Você vai para a clínica, porque lá na outra faculdade não tinha uma clínica aqui, então a gente tinha que sair para ir para fora. E eu fui. Confesso que um grande desafio na clínica foi, eu tinha acabado de perder uma pessoa muito querida, um grande amigo, né? E eu fui atender justamente um adolescente que tinha o mesmo nome. Então, naquele momento, respirar fundo, vamos lá. Confesso que, a priori, não seria a minha área de atuação. Eu queria ir para a área social. Aí fui para o abrigo também. Cacei de um jeito, achei um abrigo, fui para o abrigo. Quando eu terminei meu estágio com as crianças com autismo, eu falei, cara, é isso que eu quero. Mas não é só isso que eu quero. Eu quero trabalhar com as crianças com autismo. E desde então também continuo trabalhando na área social. Mas assim, para mim, naquele momento, foi um desafio, assim, sabe? Encontrar alguém que tinha o mesmo nome, eu estava ali impactado, quase terminando. Outra coisa também, um terreno danado, foi o seguinte. Minha turma fechou aqui, certo? Fui para a FPA. Cheguei na FPA, eu carreguei, sei lá, umas 6 matérias que não tinha na grade daqui, não tinha lá de lá. Cara, falei, mano, eu vou terminar esse curso em 4 anos. E aí chegou no último semestre, que tem relatório de estágio, TCC, não sei mais o que, um monte de coisa, e mais o que, gente? As matérias, entende? Mano, eu falei, não, eu quero terminar logo esse negócio, quero terminar. Foi um perrengue, foi um desafio, né? E depois, buscando, inclusive, o meu espaço. Qual que é o meu lugar, cara? Às vezes, quando a gente olha para a musicoterapia, e que bom que isso aconteceu também recentemente, vocês têm acompanhado, nós tínhamos 5 modelos de musicoterapia. Teve um congresso internacional e foram validadas uma dezena de modelos. Cara, que da hora. Muito bom isso. E eu olhava para os modelos e olhava, mano, que área social aí, meu irmãozão? Área social, meu. E aí, finalzinho ali dos anos 2010, início de 2011, 12, musicoterapia social na vibe, mano. Todo mundo falando. Falei, cara, não é isso. Às vezes, tem muita coisa que a gente escuta e a gente fala, cara, ainda estou tentando encontrar o meu lugar. Tá tudo certo, mano. Desculpa falar, eu falo muito a gíria, eu sei. Minha esposa também fala, enfim. Aí, por isso que eu acho que eu sou professor universitário. Enfim, vamos lá. E daí vai encontrando o seu lugar de pertencimento. Hoje eu olho e falo, poxa, meu lugar de pertencimento é esse mesmo, cara. Eu não sou nem só uma coisa e nem sou só outra. Eu sou essas coisas que vão acontecendo, né? E encontrar através também poder ser eu mesmo. Num podcast onde você pode ser você mesmo, onde você, claro, com toda a ética, né? Quer dizer que a gente vai sair falando, a gente toma nossos cuidados para aquilo que a gente vai divulgar, né? Então eu percebo, respondendo a sua pergunta, esses desafios e, além de tudo, procurar dentro dessa musicoterapia que a gente aprende na faculdade, encontrar aquilo que me apetece. Aquilo que bate aqui, ó, e que eu falo, poxa, hoje eu vou acordar, mano, eu vou por esse tal desses suas aí, que eu nem sei o que é, sabe? E depois de um tempo você vai olhando uma história que vai sendo construída não só com você, mas com outras pessoas, com outros amigos da musicoterapia. As coisas começam a fazer mais sentido, por quê? Era uma coisa nova. Era uma coisa que ninguém estava falando de suas. O que é suas mesmo?
Sistema Único da Assistência Social. E aí você também se propõe a estudar sobre isso. Você também tem a humildade de sentar com quem já está no caminho, psicólogo, assistente social. O que é isso, meu irmão? Senta aqui. Então, esses desafios eu estou falando de mim pessoalmente, finalizando a formação, depois me encontrando naquilo que, para mim, para o Gil, faz sentido. Eu acho que eu não vou muito... Não vou falar da mesma coisa, né? Porque essa questão de se encontrar, de descobrir o caminho, né? A gente até comentou um pouco aqui de que faz parte do processo. Mas, assim, desafios que eu encontrei, vou falar de 2, que até hoje me chamam muito a atenção. O primeiro deles está relacionado às pessoas a quem eu fui atender. Não às pessoas, indivíduos, mas aos públicos que eu fui atender. Que, pensando nessa possibilidade de viver experiências, né, essa sede, essa vontade de atuar e tudo mais, me abri para a vida e falei, vamos, o que vier a gente, né, pega, atende, se organiza, estuda, aprimora, faz supervisão e vai. Só que calhou que, principalmente no começo, o que mais veio era justamente o público que eu dizia para mim mesmo e virava e mexia em oportunidades, em conversa com os colegas, assim, durante a faculdade. E aí, o que você quer, e tal. Eu sempre virava e falava, olha, eu posso trabalhar com qualquer público, eu só não quero atender autista. É só falar isso que cospe e cai no prato. Até a gente descobrir que cuspir para cima cai na testa. Todos os alunos que falavam isso foi onde foi trabalhar em Baruch. Pois é. E isso já veio... E isso veio para mim já no período de estágio, né? Um paciente que eu tive aqui, que assim, toda sessão era, sabe, um terço que eu rezava, era toda uma rotina ali de preparo para eu conseguir estar pronto para atendê-lo. Não era nem o que eu ia fazer, o tipo de intervenção fazer, até que era ok. Mas era muito comum eu planejar a sessão, preparar tudo, chegar lá, nada dá certo. Lembro muito claramente de uma sessão que eu fiz nessa sala mesmo, que era tipo encerramento de semestre, assim, era a última sessão do ano, tal, tava atendendo eu e uma colega minha, e a gente pensou, uma criança que gosta muito de cores, ela gosta muito de bola, ela gosta muito de brinquedos, vamos colocar balões, vamos brincar com os balões e com os instrumentos. Beleza? Beleza, organizamos, deixamos os instrumentos aqui. Metade dessa sala estava forrada de balão, né? Enchemos bexiga, tal, preparamos tudo. Fomos lá, recebemos a criança, entramos, a criança travou. Ela não queria nem entrar na sala. Ela olhava para o balão, virava de costas, gritava, chorava. Não queria. A solução foi conseguir esconder tudo embaixo do tablado, assim, acho que tinha um outro maior, se eu não me engano, não sei se é o mesmo. É o mesmo? Então, era isso, né? A gente conseguiu dar um jeito, esconder tudo lá, sem estourar nenhuma bexiga. Aí, quando a criança olhou, viu que não tinha mais nenhuma bexiga na sala, aí, ok, a gente conseguiu entrar e iniciar a sessão, né? Então, aquela questão. Você planeja 1000 coisas, né? E essas 1000 coisas podem ser 1000 coisas para fazer com essa criança, ou 1000 coisas de, se isso não der certo, eu faço aquilo, se isso não der certo, eu faço o outro, se não der certo, tem um 4º plano ainda. E aí, de repente, você chega, nenhum dos 4 funciona. Né? Então, esse eram coisas que eu ouvia, que inclusive era o que me fazia ter um pouco esse receio, esse desejo de distanciamento do público autista. Mas justamente essa criança foi, acho que, a que mais me ensinou a ser musicoterapeuta. A que mais me ensinou a escutar, a estar ali para ela. O que você traz? O que você está expressando? O que você está dizendo? Como que a gente vai lidar com isso? Como que nisso que você está trazendo, a gente vai construir um caminho para que você consiga melhorar lá fora? Para que você consiga se organizar lá fora? Interagir com outra pessoa lá fora? Né? A partir do atendimento dessa criança, eu consegui entender de verdade o que era a musicoterapia.
E aí, enfim, né, hoje minha especialidade é justamente com crianças autistas, né? E o segundo perrengue que eu colocaria, e acabou sendo bem comum entre pares, com relação à estrutura. Assim, a FMU é uma faculdade maravilhosa nesse quesito de estrutura. Salas da clínica, os instrumentos musicais, sabe? Aqui é literalmente o cenário ideal para o atendimento de musicoterapia. Aqui, quando a gente sai, a coisa é muito mais... Vai lá pro quadradinho de viável, é isso. É muito mais... Sem porta. Pois é. Atender... A dona da clínica passando e perguntando coisa pra você. Já cheguei a atender numa sala ter um foco atender 3 crianças ao mesmo tempo, eu, sozinho. Crianças com deficiência, não só autismo, mas outras questões, né? Tendo outras 2 professoras fazendo outras atividades na mesma sala, sendo que essa sala era uma sala que ela não tinha nenhum tipo de isolamento e ela tinha um acesso relativamente livre. Pessoas entravam e saíam durante o atendimento. E eu tinha que levar os meus instrumentos até lá, né? No início da faculdade, eu não tinha muito recurso. Os instrumentos não eram assim, de muita... Não vou nem dizer de muita qualidade, mas eles não eram assim... não tinham tanto primor. Conseguíamos executar as músicas, fazer as atividades ali com uma qualidade musical relativamente boa. Mas, diante de todos os estímulos sonoros que tinham ali, a coisa mais comum que tinha era uma tarefa de uma outra professora, de repente encobrir o que eu estava fazendo. Porque o instrumento não tinha intensidade suficiente para aquele ambiente, né? Enfim, sem contar diversas outras situações, assim, de som que vaza, do que eu estou fazendo para fora, o som de fora que entra, de repente investir uma grana, comprar ali um kit de instrumentos, né? Sei lá, encontrei um kit aqui, tem 30 peças de instrumentos, vai ser lindo e tal, mas pô, eu moro no Grajaú, eu trabalho na Vila Carrão, eu tenho um atendimento no Belém, eu tenho que fazer esse percurso todo de ônibus com uma sacola de instrumentos no ombro e um violão nas costas, sabe? Então, essa questão da estrutura foi um perrengue também muito enriquecedor, que ensinou justamente a questão da criatividade. Como é que eu posso otimizar o meu trabalho sem me maltratar tanto? Como é que eu posso oferecer experiências musicais de qualidade que estejam de acordo com os objetivos terapêuticos ali, sem que eu tenha que, por exemplo, carregar 30 quilos de instrumento no meu braço? Aí a gente volta lá nas bases, volta lá no definindo, ver os outros tipos de experiência que a gente pode propor. Eu posso, por exemplo, trabalhar só com canto, trabalhar com percussão, utilizar papel. O corpo, percussão corporal. Sim. Utilizar tecidos, utilizar outras coisas que sejam mais leves ali e propor um ritmo que não necessariamente seja exclusivamente sonoro. Esse ritmo ele vai se dar pelo movimento. É melhor instrumento que o corpo? Esse é o principal. Pois é. Para a criança pequena é corpo, né? Sim, exatamente. É corporal. Pois é. E é isso, gente. Mais alguma pergunta? Sobre o BAN e a PMESP, como que essas entidades olham para o musicoterapeuta em nível assim, de auxílio, de repente, para brigar mesmo com o musicoterapeuta, para ter melhores condições de trabalho? Vocês, como musicoterapeuta, já passaram por algo nesse sentido que a entidade veio, interviu de alguma maneira? Eu sou associado como estudante, né? Posso associar, né? Legal, ótimo. E agora eu também posso responder, né? Porque desde julho eu sou a coordenadora da comissão de ética. A gente tenta sempre, e sempre em outras gestões tentaram-se, sempre teve intervenção.
é que a gente vai até um ponto. Tem um jurídico agora, está forte. Tem regulamentação, tem várias... Nós não temos um conselho regional. Não temos. Enquanto não é regulamentada, não temos um conselho regional. Então, isso dificulta um pouco. Mas a comissão de ética está trabalhando como agora. Quer dizer, por exemplo, eu estou lá, vejo que na Musicoterapia Brasil tem uma clínica que mandou lá um aviso contratando e exigindo que seja formado em música e não em musicoterapia, né? E pede outro profissional. Então, eu pego aquele endereço, envio todas as regras do que seria o correto para se contratar. Se é um musicoterapeuta profissional, formado, que você quer, ele precisa ter o número e o registro da associação, ele precisa ser formado num curso de graduação, de pós-graduação, né? Coloco todas as características. Cursos online não são válidos. Mas olha que maravilha agora. Maravilha. Uma clínica me ligou. Olha, eu soube por um musicoterapeuta aqui que a senhora pode, achando que eu era coordenadora aí, né? A senhora pode me dizer o que é correto para supervisionar estagiários de musicoterapia. Queria saber para fazer dentro do padrão correto. E aí expliquei para ela. Ela falou de número de supervisores, de supervisionandos, porque o Conselho Regional de Fono exige, a psicologia, e eu disse, nós não temos um conselho regional, mas nós seguimos as determinações do Conselho de Psicologia, aqui na faculdade. Então, siga por aí. E ela agradeceu super, né? Então, a gente vai respondendo. Então, eles também estão se interessando. Às vezes, no início, quando faz uma coisinha errada, são meio agressivos, assim, comigo. Aí eu digo, não, mas mesmo você não está entendendo bem. É que nós temos... A musicoterapia tem 55 anos no Brasil, eu conto histórico. Tem 55 anos no Brasil, já é uma profissão que tem o Código Brasileiro de Ocupação, já está na fila para ser regulamentado daqui a pouco. Então, eu mostro todos os fundamentos de que, olha, tem que ser valorizado de um outro jeito. Vocês têm que exigir que seja musicoterapeuta, formado ou pós ou graduado, né? E se for estágio remunerado, tem que ter um musicoterapeuta responsável na clínica que supervisione o estagiário. Então, eu mando todas as regras. A gente está funcionando mais ou menos assim desde julho que eu entrei, como orientação, entendeu? É engraçado que, por exemplo, nós temos uma formação, e a formação nós vamos aprender sobre os modelos de musicoterapia, né? Enfim, aquilo que é o arcabouço da musicoterapia. E essas questões, a gente fala que não vai falar de política, é tudo brincadeira, porque política ela envolve todas as nossas relações. Eu fui entender o papel da TEMES, essa pergunta que você fez foi bem bacana, que ela tem um papel que isso para mim não estava claro e começou a ficar claro depois que eu estava atuando. Nossa, mas você só entendeu isso depois que você atuou? Claro, gente, não estava claro isso para mim. Mas fica claro para mim um papel muito importante, que é divulgar processos e trabalhos de formação. O que eu quero chamar a atenção disso? Tanto a TEMES quanto a UBAN, eles disseminam por meio dos simpósios, por meio dos fóruns, as pesquisas que estão rolando no Brasil ou fora do Brasil, entende? Então esse é um papel que, do meu ponto de vista, não estava muito declarado o que a associação faz e ficou claro para mim. Isso é importante para a nossa classe? Com certeza, com certeza. Muitas vezes, eu acho que no último simpósio, fórum estadual que aconteceu, inclusive foi aqui na FMU, em junho, eu acho, até vim, eu falei, não, eu vou, cara, porque isso ajuda a fortalecer. E aí, escutar na musicoterapia de São Paulo o que a galera tá fazendo, meu. Ou seja, aquilo me trouxe um briefing, que é o que os caras falam na assistência social, né, uma análise de conjuntura. Ou seja, o que tá rolando, mano? Eu falei assim, depois desse processo pandêmico, eu acompanhei uns online, vim no presencial e foi, caramba, tá rolando isso, tá rolando aquilo outro. Então eu percebo esse lugar assim que vai, não posso chamar de formação, mas é divulgação. E tem esse outro lugar que a Ana trouxe, que é esse papel da orientação. Por quê? Nós não somos conselho, mas precisamos orientar.
precisamos orientar os musicoterapeutas que não dá para gravar o vídeo do paciente dele, soltar na internet e falar, isso aqui é a técnica de bruxa, tal, não sei o quê. Existe um código de ética, né? E é importante que a gente olhe para isso. Então, antes de postar qualquer coisa, então, às vezes tem até um cuidado. Nossa, você não fala muito da musicoterapia. Cara, tem uma ética nisso, tem uma ética envolvida com o nosso paciente. Na assistência social, cara, você tem todo um arcabouço, inclusive, que você não pode... então, estou entregando aqui para essa pessoa um benefício de prestação continuada, né, um LOAS. De jeito nenhum. Né? E como que fica a dignidade humana dessa pessoa? Então, tem esse lugar também da orientação. E tem um lugar que pode parecer besta. Estou aqui com a minha carteirinha, mas eu sou dos primórdios da musicoterapia também, quando eu me formei, que não tinha essa carteirinha, que agora você só tem um QR Code, você já vai dizer, pô, o cara tá em dia com o negócio. Cara, isso é uma conquista. Talvez se a gente falar do CRP, mano, os caras do CRP, os psicólogos já nasceram com tudo pronto, meu irmão. A gente não, a gente tá falando de carteirinha, gente. Poxa, você tá falando de carteirinha, gente. Isso aqui, ó, é desafio, cara. Você chega na clínica e aí perrengues que você passa, mas a musicoterapia é o quê? E aí, às vezes, você tem que responder de acordo com aquilo que a pessoa quer ouvir, entende? É um curso de graduação. Às vezes eu vou falar para minha mãe que é semi-analfabeta, então, mãe, musicoterapia, vem cá. Para minha mãe ainda, para ela, eu deixo rolar, velho. Para minha mãe, ela fala que eu fiz medicina. Cara, o que eu vou fazer, minha mãe? Eu vou falar o que pra ela? Falar, mãe, deixa ela, velho. Tá tudo certo, mano. Meu pai, agora meu irmão, que já troca uma ideia. Pô, tá tudo certo, não tem problema nenhum. O problema não tá comigo, mano. Já fui fazer terapia, meu irmão, tá tudo certo. E tem musicoterapeuta que não, você tem que falar do bruxa. Mano, até eu esqueci aqui agora, velho. Entende? Então, assim, tô brincando pra trazer esses aspectos. Por exemplo, uma coisa que para mim ficou marcada foi a UBAN. O posicionamento da UBAN diante da pandemia, porque o que a gente faz agora, mano? Eu tenho que atender, né, meu? E aí eu vou ter que pagar os boletos, porque tá chegando. A UBAN desceu um documento, que aquele foi um documento norteador para todo mundo. Pode realizar os trabalhos de vocês online até a data X. Terminou a data X, UBAN, vocês não vão, mano, tem que prorrogar. Aí prorrogaram, foram prorrogando, ou seja, um documento norteador para dar, inclusive, embasamento. Você está trabalhando com base no quê? Eu tive que mandar para a mãe de um paciente meu. Ó, estou respaldado aqui pela UBAN, tá certo? É a nossa União Brasileira das Associações de Musicoterapia. Isso aqui embasa o nosso trabalho que a gente está fazendo online, está aqui. Quando foi prorrogado, ó, está prorrogado, está aqui. Então tem esse lugar da orientação, tem esse lugar da formação, e tem esse lugar que muitas vezes não é um conselho, mas muitas vezes é isso que a Ana falou. Sendo do conselho de ética, você não vai falar, musicoterapeuta você não tem mais. Eu também faço parte do conselho de ética da UBAN, já teve situações delicadíssimas. E como mediar isso? Como trocar essa ideia? Às vezes pode ser um parceiro seu, mano, te dou pra você, e você fala, mano, não sei. Aí eu falo, esse caso eu não vou entrar. Eticamente eu tô em uma relação, né? Então, como que é trocar essa ideia, conversar com a pessoa? E isso, gente, são coisas que a gente vai aprendendo ao longo do nosso caminho. Não expor o nome da pessoa, enfim, essas situações que às vezes pode ser constrangedor, né? Então, respondendo a sua pergunta, vai para a linha aí de divulgação, vai para a linha da orientação e vai para uma linha também, cara, que é pé no barro, mano. Pé no barro que chegar lá em Brasília, a própria Lília mesmo, né, tá em Brasília lutando para que os deputados conheçam. Não acham vocês que os deputados, quem está como relator, está dizendo musicoterapia é uma área da ciência. Mano, às vezes os caras estão falando, então. Acho que teve até uma que eu acompanhei que um deputado falou uma coisa e foi. Mas tá tudo certo, mano. A gente vai caminhando para um objetivo maior que a gente quer. Isso não define a gente, entende? Isso não define a gente. Então, assim, eu vejo como um papel muito importante, é um papel relevante, mas é um papel que muitas vezes é desconhecido. Então, a nossa força, inclusive, poxa, eu não quero fazer parte de nada disso. Tudo bem, mas eu posso apoiar, sei lá, com a minha nulidade. Nem sou da PMESP agora, viu? Nem estou na PMESP, mas é importante, é necessário, é uma luta que, não para. 4 anos se passaram,
mais 4 anos tem mais alguém, enfim, não, de 2 em 2 anos, né? Tem gente que fica até 4 anos na direção da PMESP. Mas não pode parar, porque se parar, é quem está falando da musicoterapia. Então, se não segue ainda, vai seguir. Enfim, são essas ideias. Não sei se eu te respondi, mas dei uma volta, né, mano, para falar tudo isso aí. Porque eu tenho carteirinha, pô, carteirinha. Emocionou. QR Code, velho. Eu vou falar que o Ronaldo também fica assim com a carteirinha, de estudante, mas ele fica Aí, assim, ó. É de estudante, ó. Você vai pro cinema, lá pega meia, você mostra. Tem que ter orgulho. Gil, se eu puder pegar rapidamente a rabeira da sua fala em relação à relevância da FEMESP, que são muitas, né? Fiscalização, orientação, divulgação, lugar de informações importantes como teto salarial, piso, orientações, enfim, que a gente precisa como profissional para se armar, né, se ferramentar, né? Eu acho que às vezes fica uma coisa no imaginário, né? O que será que acontece, por exemplo, com a anuidade, né? Quando você paga, né? Uma anuidade para a associação, aí você fica, nossa, o que será, por quê, né? O que será que acontece? E aí eu queria lembrar só de algumas ações específicas, só para dar exemplo. É claro que isso muda de chapa para chapa, de gestão para gestão, né? Mas, por exemplo, para onde vai o dinheiro de uma anuidade, né? A APMESP, a associação, ela precisa fazer os fóruns, ela precisa promover os encontros, né? E tudo isso precisa de subsídio, né? Então, por exemplo, você tem um profissional, é claro que depois da pandemia a coisa do online acabou cortando certas ações, mas o que a gente fazia antes, né? Pô, tem um profissional lá em Minas Gerais, muito relevante, que fez doutorado agora e a gente quer muito aprender com esse cara. Ele precisa chegar em São Paulo para vir no fórum, né? Então, o caixa de uma associação traz esse profissional para cá, né? Para fazer uma palestra, para dar um curso, né? Da mesma forma que eu nunca esqueço, a APMESP subsidiou transporte para os alunos irem para o encontro de pesquisa, o Encontro Nacional de Alunos de Musicoterapia em Goiás, em 2017, né? Então, o Caixa subsidiou um transporte, falou com os alunos se organizaram, e foi uma van para Goiás, de alunos aqui da FMU, né? Participar tanto do encontro de pesquisa quanto do Encontro Nacional de Alunos que aconteceu simultaneamente, né? Da mesma forma que essa ação já aconteceu em outros tantos eventos, né? Eventos que não são no mesmo estado, eventos que a gente precisa do dinheiro, do transporte para mandar o pessoal para Brasília, lutar pela nossa regulamentação, né? Então, uma anuidade que você paga na sua associação é uma anuidade que vira caixa, que vira possibilidades de encontros de pesquisa, de intercâmbio entre profissionais, de subsídio para alunos, né? Uma associação tem um representante estudantil, né? Que é muito importante porque faz a ponte entre o que a formação está dando e o que ainda precisa dar, porque uma formação não dá tudo, isso não existe, né? Então, o que não tem na formação que a associação pode dar, né? Então, isso acontecia muito, o representante estudantil junto com a gente fazia a ponte e aí a associação promovia cursos. Um curso no final de semana, um curso durante um sábado, com um profissional X, enfim, daquele assunto que não era abordado na graduação, né? Então, você ia lá como associado, ou não, porque a associação sempre foi muito generosa e absolutamente aberta, né? Para todo mundo fazer parte, para todo mundo usufruir, né? Você faz um curso lá. Então, os benefícios são muitos, né? São sociais e coletivos. E é interessante a gente lembrar dessa ordem prática, né? Por que pagar uma anuidade de uma associação, para além de tirar onda com a carteirinha? Tem que tirar onda com a carteirinha. Também tem a carteirinha de tirar onda. Mas esse valor volta para você como ações sociais de uma associação. Acho que é importante lembrar dessas ações diretas, né? Com certeza. Acho que eu só acrescentaria... É muito bom, Carol. Acho que eu só acrescentaria uma outra questão, né, que também está relacionada à escala, né, que a nossa contribuição, a nossa anuidade
no nosso caso aqui de São Paulo, a FEMESP, vai auxiliar nessas ações, né, políticas e direcionadas à prática dos profissionais dos terapeutas, mas também vai auxiliar essa associação a prestar contas com a UBAN. Porque a UBAN também ela se sustenta a partir das contribuições que as associações dão. Se não tiver essas contribuições das associações, a UBAN não tem dinheiro para atuar a nível nacional. Se as associações não têm a nossa contribuição, não tem como contribuir com a UBAN. Né? Então, além desse retorno que a gente recebe, a gente contribui com o trabalho. E a UBAN contribui com as associações mais carentes, com mais dificuldades, já que tenha, por exemplo, tem um evento e precisa de um tradutor, por exemplo. Sim. Alguém tem um profissional da musicoterapia maravilhoso que quer escrever um livro e não tem recurso. A FEMESP, ela banca algumas coisas também assim, de publicação, várias coisas importantes. Mesmo a Carol lembrou bem, são muitas as ações. É que as pessoas às vezes não conseguem entender a dimensão, né? Porque é muito trabalho. E olha, todos voluntários. Não ganham um tostão. Ninguém ganha um tostão. Nem na UBAN, nem nas associações. Nenhum tostão. Trabalho voluntário vai cobrar o mês que vem, tá? Ah, legal. R$0. Maravilha. Mas acho que é legal fazer esse debate, fazer essa conversa, né? E eu acho que entra naquilo, não só falar o que é musicoterapia, mas entre nós também falar qual que é o processo da associação, da UBAN. Eu acho que tudo isso é muito bacana entre nós mesmo, para que mais pessoas saibam como que é que funciona. Às vezes não sabe mesmo. Eu falo para você, cara, que eu fui saber colocando o pé lá dentro. Né? É um aprendizado, né? Mas eu acho que acho que a gente precisa falar mais sobre isso. Mas quando a gente começa a falar de perrengue, né, meu amigo? Porque a gente já está chegando próximo. Está chegando no nosso final, né? A gente já está aqui, querendo ou não, 2 horas batendo papo, né? Foi até maior e melhor do que o que a gente imaginava. Eu acho que dá pra gente já encerrar, né? Dá sim. Já comentamos um pouco dos nossos perrengues, eles também já trouxeram alguns deles. Gente, a gente quer agradecer muito a receptividade de vocês, a participação de vocês, com comentários, com perguntas, com a presença, né? Foi muito bom estar aqui essa noite com vocês. Eu também quero agradecer também a vocês, também alguns que escutaram, tá tudo certo também. Mas um agradecimento também especial também. A gente chegou até aqui porque tivemos convidados também que, acreditou com a gente também, vieram juntos, participaram conosco, também de forma voluntária. Então também o meu agradecimento a todos esses que estiveram conosco. Né? Obrigado também a FMU também por abrir as portas e a gente também poder discutir. Para nós, gente, isso é novo, tá? Não é que a gente já estamos... Não, novo. A gente foi meio que... Criamos um roteiro para hoje e esse roteiro a gente foi costurando aqui. E rasgando uns pedacinhos aqui. E tem um jargão que a gente também sempre usa, né? Que a gente não sabe, muitas vezes, qual é o horário que a pessoa vai nos escutar. Se é de manhã, de tarde ou de noite, né? Então, nosso bom dia, nosso boa tarde, nosso boa noite. Independente do horário que você estiver nos escutando. Né? Agradecer também a uma grande colega que não está aqui, mas fica nos nossos bastidores também, né? A Luli. Ela trabalha fazendo as nossas artes, né? Então tem artes, quando sai lá o microfonezinho verde, verdinho da musicoterapia, através com Z, é a Luli que está lá atrás nas artes. Nosso agradecimento a ela também. E assim, esse aprendizado também é o que a gente vem, e eu também gostaria de fechar com essas conversas, que é o seguinte: abriu um edital e a gente falou, cara, nós precisamos também remunerar o nosso podcast, porque a gente também, até um mês atrás, notícia, 0 a 0, cara. E aí nós conseguimos... Grata a todo mundo, 1.523 votos antes das 10h30 da noite. Agora, 20k até quarta-feira, que é a nossa meta, e a gente precisa chegar, senão não tem. Quanto? Entendemos? 20k. Manda no grupo da família, gente. Compartilha. Não, mas mais. Corre atrás, vamos. Mas, terminando assim, então, nós fomos
tivemos a grata surpresa, não, escrevemos no edital, nosso projeto, através, isso que eu falei para vocês. Quem tem que ser o portador do seu sonho é você mesmo, tá ligado? É isso. E aí, lá no edital, eu fui ler o edital, trabalho muito com projeto, olhando para projeto, escrever projeto, falei, mano, o que a gente vai aqui? Qual que é o eixo? Falei, mano, o eixo é educação, meu irmão. Tá na cara. Inscrevemos o nosso projeto sem pretensão de que talvez seríamos contemplados e fomos contemplados. Né? Então, nesses próximos 3 meses, então, começando agora e até novembro, nós estamos sendo apoiados aí por uma iniciativa lá do Fundão da Língua Mirim. Acho que mais do que isso, é a gente olhar para a musicoterapia e encontrar o nosso lugar. Encontrar o nosso lugar. Tem lugar para todo mundo, mano. Lugar para todo mundo. Mina também, não é só os manos não, as minas também. Tem lugar para todo mundo. E assim, encontrar o seu lugar é encontrar a sua verdade, é encontrar aquilo que pulsa na veia, sabe? Então, o que pulsa na sua veia pode não pulsar na minha, tá tudo certo. E tá tudo certo, a gente se encontra nos encontros da musicoterapia. A gente se encontra na TEMESP lá, mesmo que se for online, qualquer outra coisa do tipo, mas encontrar aquilo que nos toca, né? Hoje está falando aqui, às vezes a voz dá uma embargada, mas é falar daquilo que me toca. Pode não tocar você, ou se tocou ou não tem problema nenhum, mas me toca isso. É com isso que depois, quando eu cheguei em casa, eu vou brincar com os meus filhos e no outro dia acordar de novo com a veia. E tá tudo certo. E é importante termos musicoterapeutas do sul ao norte, né, que estejam atuando no SUAS ou na clínica, que estejam atuando com criança com deficiência ou adulto, enfim, com qualquer outra síndrome ou não, mas é importante. Por quê? Nós somos diversos. Isso é o que é o barato do negócio. Né? Isso é que é o barato. É isso. Esse cara é gente boa demais, então também não podia deixar de agradecer. Gente boníssima. É um cara também que eu aprendo bastante, ele é muito profundo. Né? Eu já disse para ele, muito profundo, muito reflexivo. E eu acho que é isso. Não somos iguais, somos diferentes em muitas ideias e tal, mas acho que a gente se ajuda, se completa, se troca umas ideias, né? Então, muito obrigado a você também. Imagina, eu que agradeço demais, né, a parceria de sempre. Muito obrigado mais uma vez a todos vocês aqui. Muito obrigado a vocês que já têm nos acompanhado há esses 3 anos, vocês que estão chegando agora, vocês que nos ouviram até aqui nesse primeiro episódio, para vocês, né? E, gente, através daí, ouçam, compartilhem, divulguem. Depois de divulgar o projeto de lei, por favor, né? Focar primeiro no projeto de lei, mas não esquece do através dele. E nós nos sentimos muito honrados, todos nós, por vocês terem feito esse novo modelo aqui, iniciado aqui, né? Muito obrigado, gente. Até me veio uma ideia aqui, a gente falar através, e vocês falam podcast. Através...